Tem um monte de gente que fala pra mim, mas Sérgio, doutor Vendas, cara, eu trabalho pra caramba, sabe? Eu saio cedo de casa, eu tenho um bom produto, tenho um bom serviço, mas as minhas vendas não acontecem tanto quanto eu gostaria. Eu não sei porque que eu tô perdendo venda todo dia, eu tô pensando em desistir, deixar de ser empresário ou mudar de ramo em outra atividade. E o pior, as pessoas ficam perdidas, elas não sabem se o problema delas é o produto, o serviço, se é a abordagem, se foi a proposta, se é o local onde a empresa está instalada. As pessoas não sabem quais são a principal razão de compra do cliente delas. E eu vejo um monte de gente que tem produto bom, que tem serviço bom, trabalhando pra caramba e não tendo os resultados que gostaria. Aqui é Sérgio Ricardo, doutor Vendas. Eu sou especialista em ajudar donos de pequenas empresas a aumentarem suas vendas. O tema de hoje é principal razão de compra do cliente. A maior parte das pessoas não entendem porque mesmo tendo um bom produto, um bom serviço, as vendas não acontecem tanto quanto elas gostariam. E o grande erro das pessoas, elas se especializam em vender o seu produto e o seu serviço. Olha só que erro. A pessoa diz assim, porra, Sérgio, mas como assim? É errado saber vender meu produto, meu serviço? Não, é certo, tá certo. Porém, saber vender bem o seu produto ou o seu serviço é a regra básica para trabalhar no seu negócio. Você vai aprender a vender muito quando você passar a conhecer o seu cliente ideal muito mais do que conhecer o seu produto ou o seu serviço. Anota uma frase que eu vou falar aí agora. Essa frase é muito importante, merece você anotar para você, tá? Essa frase é: apaixone-se pelo problema do seu cliente e não pelo seu produto ou pelo seu serviço. A maior parte das pessoas é apaixonada pelo próprio produto ou serviço, e quem é apaixonado pelo próprio produto ou serviço fala o tempo todo desse produto ou serviço. Chega na frente do cliente e fala, meu produto é bom, o meu serviço é bom, cara... Isso está errado, você não tem que se apaixonar pelo seu produto ou o seu serviço. Você tem que se apaixonar pelo problema do cliente. Quando você se apaixona pelo problema do cliente, você estuda cada vez mais, você entende o que ele quer ouvir para comprar. Tem algumas outras frases muito importantes que eu gosto, né? Os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas. Então, quando você, primeiro, se apaixona pelo problema do cliente e quando você entende quais são as razões de compra do seu cliente, você fica muito mais poderoso, porque você deixa de vender produtos ou serviços e você passa a vender as soluções que o cliente está buscando. A solução da dor que ele está vivenciando. Ok? Geralmente, quando a gente fala com vendedores, os profissionais que foram treinados para ser grandes vendedores, geralmente eles têm mais vantagem, eles já conhecem alguma coisa sobre isso. Porém, a minha especialidade hoje é ajudar donos de pequenas empresas. Porque existe um número enorme de donos de pequenas empresas que têm bons produtos, bons serviços. Geralmente eles são especialistas técnicos na entrega do produto ou do serviço deles, mas eles percebem que por mais que eles conheçam bem o produto ou o serviço, eles não conseguem vender tanto quanto eles gostariam. Mas por quê? Porque o foco não é no produto, o foco é no cliente. A principal razão de compra do cliente, eu já vou contar qual é você entender, né, o seu cliente ideal. Porque quantas vezes você chegou na frente do cliente, primeiro, normalmente o cliente já chega perguntando preço. Qual o preço? Qual o preço? Qual o preço? Os clientes falam de preço porque preço é uma herança cultural. Os nossos avós ensinaram os nossos pais a perguntar sobre preço. Os nossos pais perguntaram a gente. Eu não sei se aconteceu com você quando você era criança, mas quando eu era criança e meus pais ou meus avós me pediam para ir na padaria, no açougue, que era ali na esquina, eu era criança, falaram, Serginho, vai lá comprar leite. Eu sempre trazia o contrário, né? Pedia leite, eu trazia pão, eu trazia mortadela. Eu esquecia o que era ir lá, eu acho que é isso. Depois me obrigava a ir lá voltar para trocar, eu ficava puto. Mas eles perguntavam, olha, pergunta o preço. Então,
perguntar preço é uma herança cultural. Os nossos avós, por que nossos avós criaram isso? Porque antigamente tinham poucos concorrentes, e para ter poucos concorrentes, os produtos ou serviços eram muito parecidos. Então, quando o cliente ele chega perguntando o preço, qual o preço? Aí cabe a você, quando você entende a principal razão de compra do cliente, você muda o ritmo da conversa. Então, eu vou dizer agora para você, a principal razão de compra do cliente é a dor dele. No passado, poucos concorrentes. Além de ter poucos concorrentes, os preços dos produtos e serviços eram muito parecidos. Por isso, se os produtos ou serviços eram parecidos, o único diferencial competitivo era o preço. Então, as pessoas tinham o hábito de perguntar o preço, porque o preço era o único fator que diferenciava um produto de um serviço. E hoje não. Hoje, com a globalização, com a internet, as pessoas, as empresas oferecem várias soluções. Então, hoje, existem vários diferenciais competitivos que podem ser criados pelas empresas para justificar preço e valor. Então, anota aí. Preço representa dinheiro. Então, todas as vezes que o cliente chega perguntando preço, ele está perguntando quanto dinheiro, né, tem que pagar. Mas ele pergunta o preço porque ele não sabe perguntar valor. Valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente vai ter quando ele começar a negociar com você. E o cliente pede desconto quando ele acredita. Lembra que isso é percepção, nem sempre representa a realidade. Mas o cliente pede desconto quando ele acredita que o preço que ele vai ter que pagar é alto em relação ao valor que ele vai receber. Se você fez uma apresentação mal feita, igual todo mundo, ele vai ver valor pequeno. Se ele vê valor pequeno, ele vai querer pagar um preço pequeno, ok? Então vamos lá. Já te falei a diferença de preço e valor. O Wesley acabou de perguntar qual a diferença de dor e necessidade. Vou explicar o seguinte, Wesley, eu tenho necessidade, é até vergonha, eu falo sempre sobre isso. Eu tenho 2 óculos. Eu tenho que os meus 2 óculos estão arranhados. A lente está arranhada, o que me dificulta a visão. Eu tenho necessidade de ir numa ótica consertar a lente dos 2 óculos, ok? Então, eu tenho necessidade de consertar a lente do meu óculos e tenho dinheiro para pagar. Só que por causa da pandemia, eu estou em casa, não estou saindo. Então, eu não tive ainda tempo de parar. Se tem alguma ótica que vem aqui em casa, que vai fazer o exame, que leva tal. Então, resumindo, eu tenho uma necessidade de consertar as lentes dos meus 2 óculos. Beleza? Então, isso é uma necessidade. Mas eu não fiz ainda. Por exemplo, eu tenho necessidade de ter um dentista. Eu estava no meio de um tratamento que eu parei por causa da pandemia. Então, eu tenho necessidade de ir ao dentista, eu tenho necessidade de ir no lanterneiro. O meu carro, outro dia eu dei uma estacionada, antes da pandemia, tem que dar uma pinturazinha, uma polidazinha do lado ali no paralama. Alguém tem necessidade de ir ao médico, alguém está com necessidade de ir ao contador, alguém está com a casa que precisa de obra e tem dinheiro. Um monte de pessoas têm necessidade. Mas, Wesley, a necessidade não faz a pessoa ir. Então, a necessidade é algo que a pessoa tem que resolver. Mas a necessidade não faz a pessoa ser educada. Por outro lado, o que é dor? A dor representa uma situação muito ruim que o cliente está vivenciando hoje, que gera várias dores neles. Por exemplo, quem é o meu cliente ideal? O meu cliente ideal, ele é dono de pequenas empresas que trabalham sozinho ou que tem poucos colaboradores. E por vender menos, a necessidade do meu cliente ideal é vender mais. Beleza. Mas por não vender tanto quanto ele gostaria, que é um problema, está vendendo pouco, ele tem dores. Que dores são essas? A dor que o meu cliente ideal tem, um dono de uma pequena empresa, ele tem dor de trabalhar muito e levar pouco dinheiro para casa. Ele tem a dor de trabalhar muito, ele não tem tempo de ficar com a família, não tem tempo de ficar com os filhos, ele não tem tempo de fazer as coisas que ele ama. Ele começa a acreditar que o negócio dele não está valendo a pena. Ele tem uma dor de viver estressado pelo pouco dinheiro que ele leva para casa. Ele tem a dor
de não conseguir dormir de noite. Ele não consegue dormir, ele perde a noite preocupado com os resultados, como é que vai pagar a conta, como é que vai pagar as despesas, como é que vai pagar salário, como é que vai pagar aluguel. O meu cliente ideal, ele tem a dor de todo mês, chegam as contas para pagar, e ele olha para aquele monte de conta, ele não tem dinheiro para pagar aquelas contas todas, ele fala, caralho, tem que sortear qual conta que eu vou pagar, e aí tem que ficar recebendo ligação de cobrança. Essas são as dores, e isso faz alguém querer mudar. As pessoas não mudam por necessidade, as pessoas mudam por dor. E a dor representa uma situação ruim que o cliente ideal está vivenciando, que gera dores emocionais e dores psicológicas. Eu falo sobre isso no meu livro, eu não sei se você já baixou o meu livro, a primeira versão do meu livro. Eu recebi essa pergunta, né, de uma pessoa hoje lá no Instagram, Dr. Venas, eu li o seu livro, e como é que descobre a dor? Ele mandou a pergunta, ó, como descobre a dor de uma pessoa que precisa comprar plano de saúde? Eu falo, porra, molinho. Por que uma pessoa compraria um plano de saúde? Qual a dor dela? Ela tem dor da família precisar de atendimento médico e ter que parar no hospital. Parar no hospital público. No hospital público não ter vaga. Ficar sem ser atendido lá na fila, no corredor, ver o filho, a mulher, o marido, ver o familiar passando mal, chorando de dor, sofrendo e ter risco de não ter um médico para poder atendê-lo, suficiente, né? Os médicos têm boa vontade, a equipe, os enfermeiros, mas não tem gente o suficiente. Tem dor de ter o filho ou a filha passando mal de madrugada e não saber o que fazer. Se tiver um plano de saúde, pode pegar um telefone, tem lá hoje emergência lá ao vivo, online, pelo telefone, por vídeo. Tem a dor de precisar levar para um hospital particular, as pessoas não sabem quanto custa um hospital particular. Uma emergência, uma UTI no hospital particular é caríssimo. Entendeu? Ou alguém que tem uma doença, lá tem um problema e a pessoa sabe que a previsibilidade dessa pessoa precisar de um atendimento médico é grande e a pessoa não saber como atender. E aí, a principal razão de compra do cliente é eliminar dor. Escreve aí. Ninguém consegue saber as dores de todo mundo, porque o universo é muito completo, as pessoas são muito ricas. O grande segredo é você entender, se você analisar os seus clientes atuais, se você já tem clientes, você consegue analisar quem são os clientes bons que você gosta de atender. O que é cliente bom? É aquele cliente lucrativo, aquele cliente que comprou rápido, aquele cliente que te dá muito lucro, aquele cliente que te indica para outras pessoas, aquele cliente que fica satisfeito com a qualidade do atendimento que você oferece. É o cliente que fica satisfeito e aceita receber o seu produto, o seu serviço, sem te encher o saco, sem fazer muitos pedidos diferentes. Ele aceita, ele fica satisfeito. E se existe o cliente bom, existe o cliente ruim. Essa história que todo cliente é bom é mentira. Tem cliente ruim. O cliente ruim, ele te pede desconto pra caramba, ele te aperta e você vende com pouco lucro ou vende no prejuízo erradamente por não saber se defender, ok? Então ele te pede desconto, ele te estressa, é chato pra cacete, fica pedindo coisas que você não oferece, fica pedindo... Sabe aquele cliente que te faz mal? Entendeu? Então, vamos lá. Qual é o segredo? Qual o segredo que eu uso e eu ensino os meus alunos, aos meus mentorados nas consultorias, eu ensino, estou ensinando aqui a você. Quando você analisa quem é o seu cliente bom e quem é o seu cliente ruim, você atende cliente ruim porque você não sabe atrair o cliente bom, você não sabe a diferença. E nisso você fica obrigado a atender o cliente ruim. A grande sacada é o seguinte, você tem que aprender a analisar os seus clientes bons. Analisa o que esses caras ouviram para comprar, o que eles caras disseram para você, porque quando você entende quem é o cliente bom, o cliente mais lucrativo, primeiro, existem mecanismos para você entender. Primeiro você entende quem são os clientes mais lucrativos. Beleza? E aí, quando você entender quem são os clientes mais lucrativos, você tem que fazer algo chamado análise SES. S-E-S. O primeiro S é uma análise socioeconômica. Você entender se você vende se você trabalha com B2C,
que é a venda da sua empresa para um cliente final, consumidor final, cliente pessoa física, você vai entender faixa etária, gênero, onde mora, atividade profissional, situação familiar. Você levanta um monte de informações. Se você vende para uma outra empresa, se você trabalha com B2B, você faz uma análise sociodemográfica, qual tipo de empresa, faturamento, número de funcionários. Você não precisa saber exato, mas você consegue saber uma categoria. Por exemplo, a minha especialidade nos meus treinamentos online é ajudar donos de pequenas empresas que trabalham sozinhos ou que têm equipe pequena. É claro que não sei se você sabe, eu tenho clientes como a Dell, Microsoft, Itaú, Bradesco, Vivo, Instituto Embeleze, Unimed, algumas das maiores empresas do Brasil são minhas clientes. Agora, no marketing digital, tem uma galera, e tem alguns clientes que eu posso falar e tem outros que eu não posso falar, que eles pedem para não falar. Mas os clientes que eu posso falar, eu tenho Shirleyson Kaiser, muito conhecido, do Iluminados, da empresa Cápsula. Reinaldo Zanon, rei das franquias, é meu cliente também. Lead Loves, o serviço de autorresponde, eles são meus clientes também. Tem mais. Piero Tavolazzi, que é o criador do evento Nutri 10X, né? Foi meu mentorado. Então, eu tenho alguns nomes muito conhecidos hoje do marketing digital que são meus clientes. Porém, o segmento que eu mais atuo são donos de pequenas empresas. Então, toda a minha comunicação, porque o dono de pequenas empresas ele tem muita dor, que ele trabalha muito, leva pouco dinheiro para casa, ele trabalha muito, ele não sabe o que fazer para a venda aumentar, ele está perdido. Ele não tem tempo para nada, não tem tempo para ficar com a família. Nitro 10X. Então, o Piero, ele foi meu mentorado, é meu amigo pessoal, entendeu? Então, mesmo que eu canalize toda a minha comunicação para o dono de pequena empresa, hoje represento 90% dos meus alunos, mas acabo atingindo também grandes empresas. Então, por quê? Quando eu encontro quem é o meu cliente ideal, que é o cliente com mais chance de compra, então, vamos lá, antes, eu entendo quem é o cliente ideal, o cliente mais lucrativo, o que eu gosto de atender. Aí eu pego esses clientes, eu estudo esses clientes, eu ensino aos meus alunos uma estrutura para você conseguir entender o que esse cliente ideal quer ouvir para comprar, porque os clientes compram pelas razões deles. Então, primeiro passo, você tem que descobrir quem é o cliente ideal mais lucrativo que você quer atender. Número 2, você tem que entender que os clientes compram pelas razões deles. Quando você segmenta um público e começa a ver similaridades desse cliente mais lucrativo, você começa a estudar e entender. Olha só, a Jaqueline está dizendo que eu estou falando da dor dela. Trabalha muito, leva pouco dinheiro para casa, não tem tempo para família, não tem tempo para filho. Dormir mal, porque trabalha pra cacete, leva pouco dinheiro para casa, não mora na casa que sonhou. Provavelmente, Jaqueline, quando você era pequena, se você veio de família simples, você passava na rua, via aquelas casas bonitas, na televisão e falava, um dia eu ainda vou ter uma casa dessa. E talvez os seus pais falavam, que é isso, Jaqueline? A gente é pobre, aceita a vida de pobre que a gente tem, e a gente não consegue ser rico, não. Mas você sempre quis. Só que aí se você montou um negócio, você trabalha, você montou uma empresa acreditando que bastava ter bom produto, bastava ter bom serviço, bastava trabalhar muito, que o dinheiro ia vir. E aí bastava trabalhar muito, ser educada, ser gentil, ser agradável com as pessoas, que o dinheiro ia vir. Mas não veio, porque ninguém ensinou o que eu ensino. Não adianta ter produto bom, serviço bom, é condição básica para ser empresário, mas isso não faz vender. Tem um monte de empresa merda que oferece produto merda, serviço merda, produto, serviço pior que o seu, e vende mais do que você, porque eles entenderam outras coisas. Que é o seguinte, vamos lá. Olha a estrutura. Primeiro, entender quem é o cliente ideal. Depois, entender o que ele quer ouvir para comprar. Depois, entender quais são as dores que ele quer resolver. Dor é baseado na situação ruim que ele tem hoje, o problema que ele tem hoje gera uma dor psicológica ou emocional. Você tem que saber qual a dor que o cliente quer resolver. A principal razão de compra do cliente é eliminar a dor que ele tem. Dor por causa de um problema que você possa resolver com o produto ou seu serviço. Então você tem que entender
qual é a situação ruim que o cliente tem hoje, que gera uma dor emocional, uma dor psicológica, deixa ele muito chateado, deixa ele muito triste, que você possa resolver com o seu produto ou serviço. Então, vamos lá. Entender quem é o cliente ideal, entender o que ele quer ouvir para comprar, entender quais são as dores. A dor é uma coisa ruim que ele vive hoje. O medo, a situação ruim dele hoje deixa ele preocupado com o futuro, ele fica com medo do futuro. Tem desejo. O que é desejo? Desejo é uma coisa boa que ele quer agora, ele não tem. E sonho é uma coisa boa que ele quer no futuro e ele também não tem. E aí quando você descobre quem é o cliente ideal, o que ele quer ouvir para comprar, quais são dores, medos, desejos e sonhos dele, e você descobre quais são as objeções, de compra do cliente, aí sim você vai fazer a sua comunicação. Aí sim, com essas informações, você vai botar toda a sua comunicação. O seu site, as postagens nas suas redes sociais, o script de vendas, o seu portfólio, a sua proposta, o seu contrato, todo o seu atendimento, toda a sua comunicação vai ser ajustada para o seu cliente ideal, para as dores, medos, desejos e sonhos dele. Então, Jaqueline, já pensou em desistir? Cara, provavelmente você tem um bom produto ou um bom serviço, provavelmente tem chance de você ser trabalhadora, mas o problema é que você não sabe o método certo, você não sabe quem é o cliente ideal, você não sabe quais emoções ele quer eliminar. E aí você está perdendo dinheiro todo dia. Não é porque você é ruim, não é porque o seu serviço é ruim, não é por causa do seu preço. Você está perdendo venda por causa do seu valor. O que quer dizer valor? Valor representa o que o cliente recebe. Porque o Bruno aqui, a gente está conversando, debatendo um papo aí sobre negócio esses dias, e eu pegar o case do Bruno. O Bruno, cara, quando eu vi o material dele, o material do Bruno é lindo, luxuoso, classudo, um cara elegante. O material lindo, mas todo o material dele é focado dele, não tem nada a ver com o cliente ideal. Entendeu? O cliente tem que ser focado no cara, dentro dessa análise. Entendeu, Bruno? O material lindo que você está criando, porra, continua mandando um padrão foda. Mas não serve porra nenhuma para vender, porque não está baseado na percepção de valor do seu cliente ideal. Entendeu? Aí é foda. Então, antes, por exemplo, os clientes que me contratam para consultoria, isso que eu estou ensinando a vocês, eu ensino nos meus treinamentos online para os meus clientes e eu uso para vender os meus treinamentos online. Todas as vezes que eu abro uma nova turma, eu peço para os meus alunos dizerem lá nos relatórios o que eles querem, o que eles gostaram, o que eles não gostaram. Eu pesquiso dores, medos, desejos e sonhos. E eu estudo esse material de quem comprou, de quem não comprou, para vender para a próxima turma. Todas as vezes que eu faço consultoria para uma empresa, uma das primeiras coisas que eu faço é estudar o cliente ideal dela para estudar dores e medos. Eu só construo scripts de vendas, depois de estudar o cliente ideal. Construir um script que vende muito é muito fácil. Depois que você estuda o cliente ideal. Porque os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas. Ok? Cara, se você não está a entender o que o cliente quer... tem uma outra informação importante. Anota uma frase aí agora. Os clientes só compram, ou melhor, os clientes só podem saber o preço depois de saberem o valor.